Agora vamos ver então o teste de Mann-Whitney, que também tem o mesmo objetivo do teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras, que é avaliar se duas amostras independentes foram extraídas da mesma população. Então, assim como o KS é uma alternativa ao teste T paramétrico quando o pesquisador não tem atendido às suposições exigidas pelo teste T, ou quando o nível de mensuração é inferior à escala intervalar. Em alguns livros, vocês podem identificar esse teste sendo referido também com o nome de Wilcoxon na frente, porque também foi na mesma época proposto por Wilcoxon. E aí, então, no finalzinho do conteúdo, a gente vai ver uma outra fórmula que foi a proposta para obter a estatística de teste pelo Wilcoxon. Então, primeiro, a estatística de Mann-Whitney. Então, a primeira coisa, a escala, né, para utilização. Então, vamos dizer assim, essa seria uma vantagem do KS, porque permite que os dados não precisem ser em escala contínua, e já o KS precisa. Mas, justamente, está aí o poder do KS, duas amostras do teste anterior, então, que a gente acabou de ver, em relação ao Mann-Whitney, né? Então, o teste do KS ganha em poder. A suposição do teste é a mesma que a gente tinha feito lá para o teste do teste do KS, né, que os resultados constituem duas amostras aleatórias de tamanho N1 e N2, cujas distribuições de probabilidade f de x e f de y sejam desconhecidas. As hipóteses, as mais comuns são as hipóteses bilaterais, né? A hipótese bilateral, onde a gente está na H0 avaliando se as duas amostras foram selecionadas da mesma população, contra a hipótese alternativa de que as duas amostras foram selecionadas de populações diferentes. Né? E ainda poderíamos adaptar esse teste essas hipóteses para um teste unilateral. Como obter a estatística de teste? Existem diversas formas de obter a estatística de teste. Nós vamos ver algumas delas aqui, certo? A primeira, que é o método U, consiste no seguinte: a gente vai, então, primeira coisa, colocar as nossas observações das duas amostras conjuntamente em ordem crescente. Para entender, vamos pegar um exemplo. Imagine que o exemplo seja o seguinte: a gente tem um novo treinamento para a execução de uma determinada tarefa que está sendo investigado. O tempo de execução da tarefa foi observado em duas amostras, nos indivíduos treinados e nos indivíduos controle, que não fizeram o treinamento. Os indivíduos treinados tiveram os tempos 9, 11 e 15, e os indivíduos sem treinamento tiveram tempo para a execução da tarefa 6, 8, 10 e 13. Então, se a gente colocar em ordem os valores, semelhante ao teste do KS que a gente acabou de ver, né? A gente coloca, então, os valores em ordem, atribuindo, então, cada valor ao grupo que pertence. Então, depois de colocar em ordem, primeiro passo depois de colocar em ordem é calcular o 1, que é calculado da seguinte forma: para o menor valor observado da amostra de tamanho N1, contar o número de observações da amostra de tamanho N2 que precede esta observação. E repetir isso para todas, anotar esse valor e repetir isso para todas as observações da amostra N1. E chamar de 1 a soma dos valores. Então, vamos olhar primeiro, então, a nossa primeira amostra vai ser, por exemplo, a amostra controle, certo? Vamos lá olhar este valor, o valor 6. Quantos valores são menores do que 6? Né? Então, eu vou anotar aqui o nosso valor. Primeiro, vamos começar, né, aqui. Começar com a amostra tratamento, tá? A amostra dos treinados. Este valor, quantos valores da outra amostra são menores do que ele? 2 valores são menores do que ele. Anota o valor. Depois, o próximo valor do grupo de treinamento. Quantos valores do outro grupo, controle, são menores do que ele? 1, 2, 3. Anota o valor 3. E, por fim, o último valor do grupo de treinamento. Quantos valores de controle são menores do que ele? 1, 2, 3 e 4. Anota este valor, soma esses valores, certo? Isto é o 1. Próximo valor. O 2 fazer a mesma coisa com relação a outra amostra agora. Então, vamos ao grupo controle. Então, quantos valores são dos treinados menores do que o valor aqui 6? Nenhum valor. 0. Então, o próximo valor aqui, quantos valores de treinamento são menores do que ele? Nenhum. 0. Agora sim, chegamos no próximo valor para o grupo de controle. Quantos valores de treinamento são menores do que ele? 1. Anota o valor.
E o último valor para o grupo de controle vai lá e anota. Quantos valores do grupo de treinamento são menores do que ele? Este e este. 2. Soma esses valores, 3. A nossa estatística de teste é o mínimo entre esses dois valores, portanto, tá? Só para mostrar aqui que no R, eu consigo, então, pedir essas probabilidades associadas a cada valor de U, para N igual a 3 e N igual a 4, depois é só a gente extrapolar isso aqui para outros tamanhos de amostra. A gente estaria, então, montando a nossa tabela para a estatística de teste U. E aí, a gente tem a nossa probabilidade acumulada no valor aqui 0,20, certo? Para obter o teste do Coxon, né, que a gente calculou, viu lá, né, que a gente tinha o nosso W, o teste de Mann-Whitney, né, também atribuído ao Coxon. A gente viu que a gente tinha obtido o W igual a 3 e o P-valor igual a 0,4. Como é que eu obtenho isso? Eu tenho que ir lá dizer quais são as minhas duas amostras, o grupo de treinados, os valores, e o grupo controle, os valores, então, dos tempos de realização da tarefa. E eu peço o teste a partir da instrução willcox.test, coloco as duas instruções, dois grupos que estão sendo comparados, T e C, né, que é o treinados e o controle, e peço a instrução exact igual a T, né, pedindo o nosso teste exato. E essa é o nosso resultado. Certo? Portanto, a nossa conclusão aqui nesse exemplo é de que não há diferença significativa entre os dois grupos, né? O grupo que recebeu o treinamento e o grupo que não recebeu o treinamento. A gente tem uma outra forma de calcular o valor de U, onde a gente chega exatamente nos mesmos valores que a gente tinha visto, ó, 13 e 9, e o mínimo, então, entre eles é 3, né? Então, essa é outra forma de calcular. Na sequência, vocês têm alguns exercícios, né, com o valor da estatística de teste, P-valor, para exercitar e depois conferir se chegaram no resultado correto. Ó, vários exercícios na sequência.